vivemos essa realidade num mundo em que há um culto à celebridade, há um culto à alta exaltação muito forte, onde até os homens hoje se preocupam demais com a imagem, com o que os outros pensam, né? O metrosexual, que é aquele sujeito que se preocupa não só esteticamente, mas tem até um personal stylist, né? Que é um sujeito que ensina ele a ter estilo, como falar, como agir, para ser uma pessoa, né? Como influenciar as pessoas, e tem cursos e treinamentos. É uma vaidade. E a televisão, e a mídia, a internet, sempre apontando para essa questão. Mas olha, eu vejo assim, se isso for bem trabalhado, um personal stylist, alguma coisa assim, dentro de um certo contexto, pode ser, é aceitável. Mas você vai trabalhar num ambiente, né? Que você necessita andar bem vestido, você precisa, às vezes a pessoa combina nada com nada. Ela se veste assim mal, porque não tem... Ela precisa de alguém que a ajude. Pois é, mas o Manual da Vaidade, ele criou um padrão para as coisas. E esse padrão é muito cruel. A ditadura da beleza. É a ditadura da beleza, o Manual da Vaidade, é a ditadura da beleza. Você tem que ser o corpo assim, você tem que ser essa altura, você é assim, se você tem essa cor, tem aquela. Então, a sociedade foi criando esse tipo de coisa em que aqueles que nascem assim, aleluia. Aqueles que não nasceram assim e nem produzidos vão conseguir, entendeu? Vão tentando pela vida. E isso é tudo vaidade. Porque uma pessoa... É um bom cirurgião. Não, mas a tecnologia nos ajuda. Hoje todos nós... Não, o Tilano, barriga tanquinho. Uma barriga tanquinho era tecnológica, é o que cabe um edredom dentro, alguma coisa assim. Então, mas eu acho que a gente... até essa coisa mesmo, né? Horrível, né? Podia ficar calado. Tá pior do que a do Aipim num dia desse. A do Aipim vai ficar, viu? Tem o iPod, o Aipim. O Aipim é o iPod do Nordeste, né? O Aipim. Então, olha, essa é ruim também, né? Então, gente, olha, eu acho que a gente criou um padrão e muitas vezes inatingível. Fernando, claro, o Fernando, nós moramos nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele pode a vaidade. Eu nunca fui lá. Isso. Não, você sem vaidade. É só porque a gente teve essa oportunidade que Deus deu pra gente de poder morar em outra cultura. Né, eu tenho que desculpar que é vaidade, né, morar em outra cultura. E que é algo rico para você entender. Deu para a gente observar coisas que a gente não observava no Brasil. E uma delas é o seguinte, o povo lá é menos despreocupado com a aparência. O nosso povo brasileiro é muito preocupado com a aparência. O cara bate o olho em mim e pela minha roupa, e pela minha cara, pelo meu cabelo, eles são, esse cara sabe ou não sabe, esse cara é bom ou ele é ruim, ou esse cara eu vou empregar, não vou empregar, vou fazer isso ou não com ele. O cara já me examina pela minha aparência só. Quer dizer, lá não, lá é uma coisa diferente. Lá você encontra a pessoa... falando isso. De emprego, lá tem um dos critérios é boa aparência. Pois é, mas boa aparência para nós é uma coisa, né? Boa aparência para eles é o quê? É só um cara que tem uma boa aparência. Mas meu irmão, a gente conversando sobre isso, o Marlon, meu irmão, foi à Itália e a empresa dele, a sede é em Milão. E depois foi em Paris. E uma coisa que surpreendeu, ele falou, Charles, eu achei que lá seria mais que a gente brasileiro, todo mundo andando com aquele padrão assim de moda. E não é. E ele falou, parece que isso só tem no Brasil. Agora eu queria ler um texto aqui, o Fernando leu ali, e olha como é que as coisas complementam. Lá em Gênesis 11, 4, a gente tem uma ideia, assim, um contexto onde o coração do homem pode levar. Disseram assim, olha, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Disseram depois, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e jamais seremos espalhados à face da terra. E daqui veio a confusão de línguas, né? Deus desceu ali. A vaidade, né, de querer construir algo para... A ponto de, no 5, dizer assim, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse, eles são um povo de uma só língua. Começaram a construir. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vem, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. A vaidade do projeto era serem conhecidos eternamente, vamos falar assim. Jamais se esquecerão. Já queriam fazer um nome. Da gente. Muita gente tem essa vaidade de querer fazer um nome, mas a gente não
não deve confundir também que certas pessoas querem deixar a sua marca na história Legado. apenas porque eles viu a história de outros e ele acha muito importante também deixar para os próximos um legado, alguma coisa, um exemplo e tudo mais. Então ele deixa isso é natural. Inclusive, mais ou menos como ter filhos. A gente não entende por que a gente quer ter filhos, mas se a gente não quiser ter filhos, um dia a geração acaba, todo mundo fica velho e morre. Então Deus já colocou isso dentro da gente, essa coisa da gente produzir e nunca querer morrer e continuar a viver e continuar realizando coisas. Mas não só por vaidade, muita gente realiza mesmo porque é o prazer dele, é aquilo que deixa sem ele problema realizado. no coração. Sem problema no coração. Ô, Tilano, eu li uma história há pouco tempo, eu estava até ilustrando o livro de Efésios, e a história era o seguinte... era o Efésios, era agora. O Efésios era agora, por isso que eu confundi. Você confundiu. Uma pessoa, um diretor, um reitor de uma faculdade, até americana, pediu para pintar o seu retrato. Porque ele queria que, ao longo da história da faculdade, o retrato dele sempre fosse lembrado como um homem que mudou a história daquele local. Isso. E ele chamou um desenhista, um pintor, um artista plástico, para fazer o desenho e para pintar. E esse artista, ele não tinha vaidade nenhuma, mas ele falava assim, eu quero sempre fazer o melhor porque isso eu faço com paixão. E pintou o quadro e colocou o quadro na parede. E é interessante que depois, quando as pessoas visitavam a faculdade, elas falavam, gente, mas quem é o pintor que fez esse quadro? Que quadro Nem lindo. saber da figura. Ou seja, mostra pra gente que às vezes o desejo da vaidade, ele se perde tão fácil pelo caminho. E aquilo que é feito sem vaidade prevalece na história. Esse pintor, eu não tinha nome dele, algumas coisas assim, mas ele foi reconhecido pelo trabalho e a paixão que ele tinha. Então, se você quiser deixar o seu nome para a história, pegue um pintor de segunda categoria para pintar sua foto. Diz que tem uma história que era um teatro, né? Um drama. Lá nos Estados Unidos tem muito disso, né? Fazer o teatro. Então tinha uma moça com a Bíblia na mão e sonhando em ir para o campo missionário. Então ela estava lá, glória a Deus. Aí vinha um demônio aqui no lado dela assim, olha, mas lá você vai enfrentar os índios, enfrentar dificuldades, não sei. Aí ela achava um versículo na Bíblia que inspirava, eu estarei do teu lado, te ajudarei, tá. Glória a Deus. Aí esse demônio caía. Aí vinha um outro demônio, não, mas lá tem enfermidades, não sei o quê e tal. E ela abria outro verso, eu sou o Senhor que te cura e tal. E os demôniozinhos tudo caindo no chão lá assim, e ela lá, né? Aí chega um outro demônio com óculos escuros, né? Como se fosse o chefe da patota. E pergunta para os demôniozinhos, e aí? Qual que é o negócio aí? Ah, não tem jeito não, essa aí, ela tá firme mesmo. Firme? Quer ver só? Chega no ouvido perto dela assim, olha, você vai para aquele país, na África, na Ásia, você vai fazer um trabalho maravilhoso. Vou fazer um trabalho maravilhoso. Você vai fazer um trabalho grande, ser conhecida nas nações. Vou fazer um trabalho grande, conhecida nas nações. Vão escrever um livro sobre a sua vida. Vão fazer um filme sobre a sua história. Ela, nossa, um filme sobre a minha história. Você devia se preparar melhor. Aí ela fala assim, eu acho que eu preciso me preparar mais. Oh, Jesus! E não foi. E ela desistiu, ou seja, o diabo tocou aonde nela? Na vaidade. A vaidade. Na vaidade. Que coisa, e falando uma coisa boa, né? Falando algo que ela poderia ter falando feito. uma coisa boa, porque... Geralmente a vaidade vem com o verniz de Jesus, assim, né? Eles espiritualizam, né? Não é o que vocês estão pensando, não é para a glória do Senhor e tal. Mas por trás existe essa Acho que a gente já pode autopromoção. pensar nas considerações finais para a gente deixar para o nosso telespectador. E como lidar com a vaidade? Mais uma vez a gente volta no coração. Como lidar com esse coração? Como fugir do orgulho? Olha, como ensinar as pessoas a serem humildes, né? Eu não acredito que nenhum de nós aqui vai ser um mega famoso, né? Não acredito Graças nisso a não, Deus. graças a Deus. Mas o pastor Márcio falou uma coisa interessante, ele falou o seguinte, o mais importante não é como começa, é como termina. Isso. E o legal é que Jesus vira e fala o seguinte, olha, quando você for para uma cidade, você não diga assim, eu vou lá naquela cidade, eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou fazer. Você deve falar, ou seja, você deve incutir na sua mente, no seu coração, que eu vou para aquela cidade, se Deus quiser,
E se Deus quiser, lá eu vou crescer e vou prosperar. Ou seja, não tem como você viver uma vida sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer. É verdade. Essa é a carta de Tiago, na benção. Entender que quem guia as nossas ações é Deus e tudo que nós conquistamos vem dele. Nada é da gente, né? E tudo passa nessa vida, né? A gente fica, às vezes, tem muitas... E agora, vou dar um recado especial às mulheres que... Eu pensei nisso. Só fica o motorista trocador. A gente vai numa linha assim... Trocador, né? Exatamente, tudo passa. É impossível. Hoje, né? Então, tudo é vaidade. A gente vê muita gente que gasta hoje horas num salão, arrumando seu cabelo, arrumando a sua pele, gente que gasta horas e horas numa sala de musculação, Casamento sábado começa a arrumar na quarta. Tentando, exatamente, e aqueles que tentam ficar forte, ficar isso, por pura vaidade e tudo mais, tem uns que é só vaidade, cara. Eu não acho que é só por saúde, essa coisa não, que eu não tenho nada contra alguém cuidar do seu corpo, acho que tem que cuidar mesmo, mas eu acho que tem muita gente que exagera nisso, gasta muito recurso, gasta muito tempo, e isso se torna uma vaidade na sua vida e ele deixa de fazer aquilo que é importante. Não ajuda ninguém, não ajuda a si mesmo, tem gente que não estuda, tem gente que não gasta tempo com Deus, não gasta tempo com os amigos, não gasta tempo com a família, não deixa de realizar inúmeras coisas na vida porque gasta 2, 3 horas por dia nesse tipo de coisa. Isso é vaidade. E a gente deve equilibrar essa nossa rapidinho, vida. Nós estávamos no intervalo comentando, tem uma palavra lá falando sobre o dom do Espírito, né, o fruto, e que no português não tem aquele sentido como no inglês. Você fala assim, equilíbrio. E no inglês a gente fala balance. E que é muito mais forte na versão em inglês do que o português de equilíbrio. Quando a pessoa tem equilíbrio de todas as coisas que ele faz, do trabalho, do estudo, da alimentação, do exercício físico, do lazer, quando tem ele equilíbrio, a vida dele é estável. Equilíbrio é um dos pontos mais importantes, talvez, com relação à vaidade. Tá bom, põe um vestido, tá bom, tá bonito. Não precisa mudar, não. Muda para outro. Ninguém precisa de um vestido para cada casamento, para cada festa, para cada culto, para cada... A gente precisa agora só encerrar. Encerrar esse programa. Vaidade. Mas eu queria deixar uma reflexão, porque às vezes as pessoas pensam tanto, com tanta maquiagem, com tanta beleza, ficam bonitas. E depois que a maquiagem sai, não dá mais nada. Mas às vezes a pessoa não tem maquiagem nenhuma, mas o coração delas, se tiver formoso, ou se o coração dela estiver bem guardado, isso aformoseia o rosto. Então um coração em Deus, em Cristo, bem guardado, um coração alegre, vai te deixar mais bonito, mais bonita. Então escolha ter um coração alegre. E aí, às vezes não precisa nem de maquiagem. Então viva tranquilo, não seja vaidoso, mas ande bem arrumado, cheiroso também, né? Não vai extrapolar seu extremo. Deus te abençoe e até o próximo bate-papo. Beijo para você.